Uma delas é emprestar carteirinha. É uma fraude emprestar carteirinha para uma outra pessoa. Não pode fazer isso. Reembolso. Hoje o reembolso é a maior porta de entrada de fraudes numa seguradora, porque as pessoas utilizam um médico, ele particular, ele tem um valor de tabela elevado, e aí ele parcela a sua consulta em 3, 4 recibos. Cada vez que você pede o reembolso de um desses recibos, você está dizendo para a sua seguradora, operadora, que você passou em uma consulta. Então, uma consulta particular gera 3 ou 4 consultas via reembolso. E isso é fraude. Se eu passei em uma consulta, eu devo ter um recibo. Eu não posso ter 3 ou 4. Independente de quanto eu paguei pela consulta. Independente de quanto eu paguei. Eu conheço a minha tabela de reembolso. Normalmente, as pessoas que têm esse benefício, não são todas, elas sabem um valor aproximado que elas têm ali de reembolso de consulta. Pelo menos consulta de praxe, todas as pessoas sabem. Poxa, eu não vou parcelar minha consulta. Quando eu parcelo meu recibo, eu estou onerando o plano de saúde e eu estou cometendo uma fraude. Quando eu pego um recibo de um profissional e mudo data, quantidade de sessões, transformo aquele recibo num outro recibo, isso acontece muito. Alteração de assinatura, alteração de carimbo, alteração de data, alteração de quantidade de sessões, é fraude. Então, as pessoas, hoje em dia, elas precisam entender que as operadoras e asseguradoras que se utilizam desse benefício, que é o reembolso, elas estão muito mais atentas às formas de solicitação dos segurados. Um exemplo clássico também é o reembolso sem desembolso. O que diz em qualquer benefício de reembolso? Eu só vou te reembolsar se você desembolsar um valor para um médico, para um profissional de saúde, para um pronto-socorro. Eu não preciso te reembolsar se você não fez nenhum desembolso. Então, hoje em dia, existe uma forma bastante clássica das operadoras e seguradoras de pedir comprovante de pagamento. É verdade. Então, por que isso? Porque muitas pessoas vão ao médico, negociam um valor e falam, depois que eu receber o reembolso, eu te pago. Ou as próprias secretárias, clínicas, enfim, elas entram no aplicativo do segurado e fazem todo um trâmite dentro do aplicativo para receber o reembolso. Isso também é fraude. Você não pode, não deve passar o seu login e senha para ninguém. Né? Ele é seu, ele é um benefício que a empresa está dando a você. É uma senha sua particular. Tem muitos exemplos de fraude, Sérgio. No exemplo, por exemplo, né, que você usou da consulta, então vamos dizer que a pessoa tem um direito a um reembolso de R$80, certo? Só para facilitar a nossa conta aqui. Ele foi num médico, passou uma consulta e ele pagou R$400. Então, se ele vem com um recibo de 400, ele vai ter um único reembolso de 80, certo? Porque o que de fato é o que deve acontecer. Se ele pagou 400, apresenta o recibo de 400 e a operadora ou a companhia vai fazer o reembolso de 80. Quando você diz que ele parcela o recibo, se ele vier com 4 recibos de 100, ele vai ter R$80 para cada R$100 que ele apresentar. Ou seja, a fraude está aí, né? Isso é fraude, porque são os mesmos R$400, mas tem que ser apenas um recibo e ele vai reembolsar aquilo que de fato ele tem direito, certo? E quando a gente fala que houve esse reembolso 4 vezes, né, ainda com aquele olhar da sinistralidade, isso vai interferir na sinistralidade 4 vezes, ao invés de interferir apenas uma. Isso, ao invés de constar na sinistralidade que eu tenho uma consulta para o Sérgio, consta que eu tenho 4. Então, isso vai interferir, porque ao invés de eu pagar R$80, eu paguei 320, 400 reais. Então, assim, é fraude, não pode fazer isso, e quem fizer e for descoberto, provavelmente vai sofrer sanções, seja do plano de saúde, seja do RH da empresa, mas não pode acontecer.
E muitas ela as pessoas elas não têm uma consciência absoluta de que isso está errado. Porque algumas vezes elas são estimuladas pela própria secretária ou o próprio médico, que é particular e que não entende todo mundo de uma saúde suplementar, ele fala, se você precisar eu parcelo. Porque ele acha que é natural, né? É comum isso ser feito, mas isso está errado. E aí a gente volta lá no começo, né? Tem muitas coisas que não existe má fé, né? Não existe. Às vezes, o próprio funcionário não faz isso de má fé, ou a clínica, né, como foi dado exemplo, também não faz. Mas é porque eles não entendem, né, de que forma que isso vai impactar. E vai impactar na vida da empresa, que já está oferecendo benefício para o funcionário, né? Então, quando a gente fala daquela consulta que você fez, que é desnecessária, do pedido de reembolso, de emprestar a carteirinha, né, como foi dito. Então, muitas vezes não tem essa questão, eu vou sacanear a minha empresa. Não tem isso, né? Só que quando a gente faz aquela campanha da utilização consciente, né, quando a gente traz esse tema ou esse assunto para dentro da empresa e discute e mostra para o funcionário, olha, hoje a empresa paga e nós conseguimos pagar para vocês. Se tiver uma utilização que não seja consciente, vai dificultar a manutenção desse benefício, porque vai impactar nas despesas da empresa. Então, eu acho que quando traz esse tema à tona, né, você melhora a conscientização, né, e se as pessoas faziam, ainda que não tivesse má fé, deixam de fazer. Sim, quando você traz à tona, uma coisa é eu fazer algo inconsciente, eu não tenho certeza que aquilo é um problema, ou nunca pensei que aquilo poderia ser o problema. Outra coisa é quando eu já sei que aquilo é um problema, eu já ouvi dizer que eu não posso fazer e eu vou lá e faço. Aí eu estou completamente fora da minha razão. Então, quando a empresa ela oferta uma orientação de uso consciente do plano, uma palestra, um evento, uma feira, um espaço ali para os funcionários tirarem dúvidas, ela já está abrindo a oportunidade das pessoas saberem aquilo que elas não devem fazer. E o que elas devem também para melhorar a sua saúde. Mas mais do que tudo, o que elas não devem. Porque muitas vezes elas fazem de forma desconhecida e muitas vezes até estimuladas, né, por um profissional, e elas não deveriam fazer. Então, uma vez que eu trago isso à tona, isso fica transparente, todo mundo passa, então, a gerir o benefício de saúde para que todos depois tenham um bem ali em comum, saudável, com um preço legal para a empresa, benefícios bons, porque quanto mais a empresa paga, mais a qualidade vai cair. Isso é óbvio, né? Em qualquer produto ou serviço. Se eu estou com um valor muito alto daquele produto ou serviço, eu vou procurar um talvez de menor qualidade no mercado, mas que atenda a minha questão de budget, de valor. A questão financeira também é um peso. Né? É um peso. Legal. Sabrina, eu acho que a gente abordou vários assuntos aqui, né, que são importantes para essa questão do uso consciente. Eu queria te agradecer bastante por ter vindo, a sua experiência, esse seu know-how, essa forma, né, como você, assim como você trata, né, esse assunto, né, traz de uma forma bastante clara, né, então nos ajudou bastante. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição para quando você precisar entender um pouquinho desse mundo de gestão de clientes em relação a benefícios de saúde e odonto. Estou à disposição sempre. Legal. Obrigada. Valeu, obrigado, viu? Agradeço.